Bom dia, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para iniciarmos a Escola Bíblica 24 horas. Hoje, dia 15 de janeiro de 2025, hoje é quarta-feira, mais um dia de ensinos da Bíblia neste lugar, amém? Bem, irmãos, estamos aqui para estudar o tema O Meu Exame como Obreiro. Hoje vamos analisar a parte número 29, ou melhor, daqui para trás já tem 28 mensagens sobre esse tema. A maioria está apenas em áudio e vídeo, áudio e vídeo ao mesmo tempo, como esta de hoje, amém? Mas outras apenas em áudio. Quando não dá para gravar áudio e vídeo, a gente faz apenas em áudio, apenas para os nossos grupos de WhatsApp que estão conosco. Então, nessa parte 29, hoje vamos estudar Efésios 4:12, onde Paulo diz que Cristo, seu desejo é o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Então nós vamos estudar essas duas expressões: a obra do ministério, quer dizer, o que o ministério deve fazer para a edificação do corpo. O que é o corpo? O corpo não é apenas essa parte aqui onde estou olhando, né? Meu cabelo, o meu nariz, a minha mão. Não é esse corpo físico, é a igreja, amém? O corpo na Bíblia é a igreja. Então o que vamos tratar aqui? Para que é o aperfeiçoamento do corpo? Para a obra do ministério. Que ministério é esse? O que é isso? Nós vamos tratar já esse assunto, amém? Então vamos tratar em 4 mensagens de áudio e vídeo hoje. Amanhã, se Deus permitir, nós iremos trazer também 4 mensagens de áudio e vídeo sobre o tema de amanhã. Mas primeiro, para o trabalho de hoje, vamos orar para iniciar o trabalho do Senhor, pedir direção, sabedoria, para entendermos que vamos tratar aqui, amém? Então vamos orar, o Brasil precisa orar, vamos orar, glória a Deus. Glória a Deus. Querido meu Pai Celestial, te elevo, Senhor, meu coração a Ti, Senhor, através dessa mensagem para o Senhor. Orar, meu Pai, é um dos mandamentos da Tua palavra. Então estamos aqui, meu Deus, Te buscando, pedindo ajuda, misericórdia. Somos pequenos, sem Ti não somos nada. Admitimos, meu Pai, que na Tua palavra diz que o humilhado será exaltado e o exaltado será humilhado. Então, querido meu Pai, pedimos, abre nosso coração, faz de nós o Teu querer. Senhor, desperta-nos para ser o que Tu queres, dirige-nos pelo Teu caminho, que é melhor para nós, e que a obra, Senhor, que vamos estudar aqui hoje, seja cada vez mais, para que o Teu nome seja engrandecido em nós e através de nós. Assim, nos perdoa por alguma coisa que falamos que não foi do Teu agrado, e nos dá sabedoria, meu Pai, para sermos o que Tu planejaste. É em nome de Jesus, é no nome de Jesus que abençoamos essa grande igreja online, esta casa, essa família que nos ouve. Seja abençoado, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus.
Bem, pega a tua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 4. Então Paulo estava em um país, mandando uma carta para outro país. Se fosse hoje, ele usava uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo YouTube, seria muito mais fácil. Ou ele escreveria alguma coisa em outra rede social, que seria mais fácil. Mas naquela época não havia nada disso, e ele queria falar, porque não havia telefone, nem internet. Então, o meio de se comunicar naquela época principal era a carta. Então, ele querendo instruir os irmãos que moravam em Éfeso hoje, Turquia, ele escreve assim, eu quero ler apenas o verso 12, diz, se a gente começar do 11, você entende melhor, diz assim, e ele mesmo, eu vou ler na minha Bíblia, na tradução mais antiga, que é a mais segura, tradução de Ferreira de Almeida, revista corrigida, que está mais perto do original, se lê assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça, Cristo. Ao verso 16 diz, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Bem, querido, nessa parte número 29 de hoje, vamos separar duas expressões principais vistas aí, a obra do ministério e o corpo de Cristo. Bem, o corpo nada mais é, como você vai ver em outros textos da Bíblia, tá bem, irmão? Em Colossenses 1:24, por exemplo, a igreja que é o corpo e Cristo é a cabeça, porque é uma simbologia bíblica, a Bíblia trabalha muitas vezes com simbologia. Então essa simbologia igual, mas real, igual, um ser humano é comparado com um ser humano, uma igreja, ou melhor, a igreja de Cristo no mundo inteiro é comparado com um único ser humano, onde cada membro representa cada pessoa e Cristo representa a cabeça do corpo. Então, o que ele está dizendo aí é que o projeto de Deus é aperfeiçoar esse corpo para que haja a obra no ministério da igreja. Então vamos já estudar o que é ministério. Muitos de nós pensam que ministério significa apenas algo reservado para a liderança. Não.
Ninguém, irmão, começa como general de um exército. Não há nenhuma situação de um exército normal nomear uma pessoa como general que nunca passou por um treinamento como soldado. Geralmente, o general começa como tenente. Isso é o mais normal, né? Então, ele começa como tenente, ou como soldado, ou como sargento, ou como tenente. Ele faz concurso direto para tenente. Aqui no Brasil é assim, por exemplo. Ou sargento, ou entra como soldado, passa por um monte de testes, passa anos e anos aprendendo a viver como soldado para chegar a general. Então isso não é de uma hora para outra. Por isso, também liderar precisa ter tempo para treinamento, para aprender e para ele ser utilizado no exército. Assim é um membro num corpo, quer dizer, cada pessoa que faz parte de uma igreja, para ele realmente estar tendo utilidade, como é necessário, esta mão que você está olhando aqui nesse vídeo, ou esse nariz que você está vendo aqui nesse vídeo, ou o meu pé que você não está vendo aqui nesse vídeo, que está aqui embaixo escondido, mas para ter utilidade no meu corpo, para aquilo que a Bíblia diz que é necessário, ou que eu como adulto, maduro, preciso utilizar minha mão, meu nariz, meu pé, etc., que são partes do meu corpo, demanda tempo. Uma criança, por exemplo, quando ela nasce, ela não começa logo andando, falando, cheirando, não. Ela passa um tempo para se adaptar ao local onde ela está. Mas nunca ela vai poder viver com um membro que não serve para nada, porque senão ela está o que? Aleijada. E se o membro estiver podre, aquele membro é amputado, porque o membro só existe no corpo para utilidade. Então, Paulo está dizendo aí em Efésios 4 que tem que ter alguns pré-requisitos para você ser um cristão, e eu também. O que é? Ser membro de um corpo, para poder Cristo ser a cabeça. Se Cristo for a cabeça, é Ele que te manda, da maneira como a cabeça manda no corpo. Você sabe que quem manda no corpo não é o pé, não é o dedo, não é a orelha, não é a mão, é a cabeça, em qualquer situação, entendeu? Se você, por exemplo, tiver um desastre, né, ou fazer uma cirurgia, e você pode muito bem, existe hoje condições de você tirar o coração, botar ali rapidamente e ela ficar ligada numa máquina, mas depois coloca no lugar, na cirurgia, mas trocar a cabeça, por enquanto dá não vir. Ninguém fazer uma cirurgia para tirar a cabeça e botar outra no corpo. Pode ser que alguma inovação atual tenha acontecido agora, mas por quê? Por isso é comparado com o próprio Deus dirigindo a igreja. O que é a igreja? Reunião de pessoas que tem Cristo como cabeça. Para quê? Porque só Ele pode dirigir esse povo. Qualquer outro segmento religioso, quem está dirigindo é outro, não é Cristo. Nenhuma religião tem esse tipo de liderança espiritual, que é Cristo. Por isso, o comportamento do cristão é diferente, porque Cristo vai dirigi-lo da maneira como Ele quer. Por isso somos tratados biblicamente como membros de um corpo. Por isso aqui diz
existe obra para o ministério, que vamos já falar o que é, e existe aperfeiçoamento dos santos para viver nesse corpo, ou então não é corpo de Cristo, é uma religião igual às outras, é uma igreja que não é igreja. Se você estiver atrelado ao corpo de Cristo, Ele vai querer aperfeiçoar para a tua santidade realmente existir, para que Ele veja, e o mundo veja, e o diabo veja, e as outras religiões do mundo vejam que teu comportamento, a tua fala, o teu tudo não é igual eles, porque você tem uma cabeça que te dirige. Como essa cabeça dirige, que é Cristo, através dos ensinos da Bíblia, através de Efésios 4:11, que diz que Ele deu pessoas com dons para liderança, e também Ele mesmo falando, revelando, como diz em Atos 2, 17 e 18, que no fim dos tempos Deus vai dar sonho, visão, revelação, para se comunicar pessoalmente com o cristianismo. Não é só lendo Bíblia. Lê Bíblia, lê Bíblia, lê Bíblia, porque aceita as heresias, também usa a Bíblia para mentir, para enganar, e manda você ler a Bíblia. As testemunhas de Jeová, para enganar o mundo e dizer que Jesus não é Deus, eles também mandam a pessoa ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, mas a Bíblia que eles mandam ler é a deles, que eles traduziram toda rasurada, onde em todos os versículos da Bíblia, dessa Bíblia deles, chamada Tradução do Mundo das Escrituras, de Russell, tem lá o camarada que traduziu, foi um ímpio chamado Russell, um dos maiores perdidos do planeta Terra, que viveu há cerca de 100 anos atrás, que essa religião foi fundada há cerca de 100 anos atrás, nos Estados Unidos. Então ele traduziu uma Bíblia toda deturpada para dizer que Cristo não é Deus. Então o que é isso? Cristo não é a cabeça das testemunhas de Jeová. É isso que ele está querendo dizer. Por isso que nos Estados Unidos, no início, eles foram conhecidos como discípulos de Russell e nunca como cristão, porque o que eles pregavam era anticristão, ponto. Mas por isso Deus está dizendo que Ele vai aperfeiçoar esses santos, e uma das maneiras é Ele próprio falando. Por isso que Ele é comparado com cabeça, porque a cabeça é para falar, não é a mão que fala, não é isso nem aquilo, tá, irmãos? Então que você use a cabeça do teu corpo para falar contigo, que é o nosso próprio Deus, para você ver se você está sendo aperfeiçoado, se essa liderança de Efésios 4:11 está agindo na tua igreja, para que haja esse corpo realmente vivo, trabalhando para Deus. E você que diz que é membro de igreja, mas não tem utilidade nenhuma, primeiro você está querendo se denunciar. Cristo não é minha cabeça, por isso que eu sou inútil no meu corpo. Eu frequento uma igreja inutilmente, porque eu não sirvo para nada. Minha pergunta é: qual é a utilidade que você tem dentro da igreja? Porque aqui está dizendo, verso 16, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz um aumento do corpo para a sua edificação em amor. Você vê aqui a comparação de Paulo. Quando você tem 1 ano de idade, depois do teu nascimento biológico, que tu nasceste do teu pai e tua mãe, para você chegar hoje a 18, a 30 anos, a 70 anos de idade, no físico, aquele corpo trabalhou de muitas maneiras para o próprio corpo crescer. Uma das maneiras é se alimentar, outra é se banhar,
outra é dormir, todo mundo fazendo tudo igual, junto, é andar, é caminhar, é falar, um monte de outras ações. Esse corpo junto, nunca sozinho, junto, trabalhou para você chegar aí onde você tem hoje seus 18 anos, 30 anos, 70, 100 anos de idade biológica. Então, assim Deus está comparando. Por que tanta igreja não cresce? Por que sempre é aquele clubinho do bolinha de 20 pessoas, 50 pessoas numa igreja? Porque a maioria não faz nada, a maioria é doente, a maioria é inútil, e por isso Deus não vê ela como membro da igreja. O mundo diz que ela é membro da igreja, ela diz que ela é membro, mas por ser um inútil, por não ter utilidade, na visão de Deus ele é um morto, é um inexistente, está ali apenas perdendo tempo como frequentador de uma igreja. Então, irmão, todo membro tem que ter utilidade, porque Deus quer o crescimento, quer dizer, buscar outros, trazer outros para aquela igreja, para o cristianismo. Mas primeiro tem que ter o aperfeiçoamento, porque Deus vai querer obra do ministério através dessa igreja. Não é só do pastor, ele também é alguém que é culpado quando ele não trabalha para buscar o crescimento, para falar para as pessoas que eles precisam agir como membro, e não apenas dizer que é membro, mas agir tendo utilidade, porque senão quem vai perder são esses membros, e até esse pastor, quando não ensina isso, e ele também, e o povo dessa igreja, quando não vive como membro de igreja, ou melhor, trabalhando para o trabalho de Deus cada vez crescer. Ponto. Tá? Envie essa mensagem para alguém, já voltaremos. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.